Hey Geek, beleza? A quarta temporada da série dramática de super-heróis The Boys introduziu alguns personagens únicos, e a Mana Sábia é facilmente a escolha perfeita a essa nova adição ao set. Ela foi escolhida a dedo pessoalmente pelo Capitão Pátria, para ajudá-lo depois de Ashley informá-lo sobre seu superpoder único, de ser a pessoa mais inteligente do mundo, e até agora vimos como suas opiniões e planos inteligentes funcionaram em benefício do Capitão Pátria. No entanto, suas características e habilidades fisiológicas únicas exigem uma análise mais profunda, e neste vídeo exploraremos cada pequeno detalhe sobre sua anatomia. Então, vamos começar o vídeo sem muita enrolação. Como a Mana Sábia ganhou seus superpoderes? Na verdade, foi como a maioria dos outros super da série. Ela também é conhecida como Jessica Bradley, quem ganhou seus superpoderes com o uso do composto V quando criança. Seus pais aceitaram uma oferta generosa feita pela Volt quando ela era apenas um bebê, e a injeção do composto V a transformou em uma super, cuja habilidade era a inteligência sobre-humana. Ela fez parte também, brevemente, de uma equipe de um grupo de super-heróis adolescentes que foram reunidos para combater o crime pela Volt Internacional, que os financiou e administrou suas carreiras, e a maioria dos membros dessa equipe passaram a viver suas vidas normais depois que a Volt não quis mais, exceto pelo Trem-Bala, que ainda continuou na Volt. O nome da Mana Sábia foi mencionado por Ashley quando ela sugeriu recrutar um novo membro para o set, entre os nomes o que apareceram em sua lista de slide que ela apresentou para o grupo. A Mana Sábia tinha uma qualidade promissora que o Capitão Pátria estava procurando. Ele sabia que estava cercado por pessoas que não tinham coragem suficiente para dizer a ele quando ele estava errado, e ele foi pessoalmente convencer a Mana Sábia a se juntar a ele. Ela concordou apenas porque percebeu que seria a oportunidade perfeita para ganhar destaque e publicar suas teorias em todo o mundo. Em sua casa, não vemos uma única foto da sua família, o que pode sugerir que ela não se dá bem com eles. Pode ver que ela não aprecia como sua família a abandonou para um experimento de laboratório conduzido pela Volt, ou pode simplesmente ser que ela não tem tempo para laços familiares e passa o tempo todo lendo e pensando em seu apartamento. Por motivos que eles não conseguiram explicar qual o superpoder da Mana Sábia e como funciona, enquanto a maioria dos super-heróis de The Boys tem alguns superpoderes meio óbvios, mas a Mana Sábia tem uma habilidade especial, bastante sutil, que não é facilmente visível, a menos que você seja observada de perto. Em vez de uma fisiologia especial, a Mana Sábia é poderosa por causa de seu cérebro. Ela é a pessoa mais inteligente do mundo. Por causa de sua alta inteligência e pensamento rápido, ela tem uma compreensão insana de todo o conhecimento do mundo, e também é uma mestre da psicologia humana, o que lhe permite analisar aqueles ao seu redor e prever seus movimentos e pensar que ela é capaz de superar os oponentes mais inteligentes do mundo. Até agora, ela provou ser capaz, sendo o bem mais valioso do Capitão Pátria, o que ela conseguiu realizar com todos os seus superpoderes. A Mana Sábia fez simplesmente puxar os fios certos e mexendo com as pessoas corretas. Ela tem uma memória fotográfica e pode processar informações com mais rapidez e eficiência do que qualquer um ser humano normal. Qual é a teoria por trás da misteriosa lobotomia e por que ela precisa fazer no final do episódio 3? Há uma cena que mexeu muito com as teorias dos fãs dessa temporada. A cena da lobotomia, para quem não sabe o que é uma lobotomia, é um processo de manipulação artificial do cérebro, em algum momento usando os métodos mais brutais para fazê-lo funcionar. De certa maneira, o procedimento envolve cortar a conexão entre o lóbulo frontal e as outras partes do cérebro. E no início da década de 1930, esse método de tratamento experimental foi usado em certas condições de saúde mental. O terceiro episódio mostra o momento em que uma misteriosa ferramenta está sobre a mesa e está ensanguentada, sugerindo a possibilidade de ter sido usada. A cena, ela começa com a Mana Sábia relaxando casualmente em um sofá, e ela estava lá de boa, enquanto assiste a um reality show de TV. Ela também está saboreando um fast food, na forma de uma cebola frita do Outback, e neste momento, outro membro do set, o Profundo, entra para confrontá-la. No entanto, ele parou bem no início de sua decisão, porque ela começou a se aproximar dele. Ela primeiro pergunta a ele se ele quiser assistir com ela, e então começou a agir sobre ele, o que é um momento bastante bizarro, considerando como a Mana Sábia é a pessoa mais inteligente do planeta e o Profundo é provavelmente o membro mais idiota da equipe, e eles começam a se pegar fisicamente, e a câmera logo se move para uma mesa próxima,
onde a ferramenta de lobotomia está, e esse tipo de ferramenta é usada para realizar a lobotomia transorbital. Esse procedimento é tão brutal e desconfortável quanto você pode imaginar. Ele é conduzido pela parte de trás da órbita ocular sobre a pálpebra superior e se aloja no cérebro, e esse procedimento corta a conexão entre o lóbulo frontal no tálamo, e todo o procedimento é feito com o intuito de deixar os pacientes mais calmos. E por ser difícil e doloroso, o procedimento raramente é utilizado no mundo real. Mais detalhes são revelados no próximo episódio, quando a Mana Sábia pede para o Profundo realizar a lobotomia nela. Ela explica que seu cérebro se regenera constantemente e, por causa do fardo de sua inteligência, ela precisa desligar seu cérebro brevemente com a lobotomia, permitindo que ela aproveite as atividades de pessoas normais. E por causa da capacidade regenerativa de seu cérebro, a condição logo se corrige. Ela torna o Profundo seu confidente de confiança, atraindo com intimidade física, e ele dirige a ferramenta acima de seu olho e a empurra em seu cérebro com um martelo. No que é provavelmente uma das cenas mais perturbadoras dessa temporada é a maneira como a Mana Sábia consegue relaxar. A pessoa mais inteligente do mundo tem sido uma das supers mais interessantes da quarta temporada, e sem dúvida, ser inteligente e incrivelmente experiente é seu principal superpoder. O Capitão Pátria, problemático líder do set, percebe a importância dela em sua equipe de super-heróis. Ele sai para recrutá-la pessoalmente e promete ouvir suas instruções e oferece-lhe respeito, algo que estava faltando em sua vida até agora. Ela concorda em se tornar parte da equipe, e desde seu recrutamento nós a vimos tomar algumas decisões realmente inteligentes que beneficiaram imensamente o Capitão Pátria. No entanto, pode ser que o trabalho tenha se tornado simplesmente muito estressante, e a Mana Sábia precisa de alguns momentos para relaxar. Não é fácil ser a pessoa mais inteligente do mundo, e ela provavelmente precisa de algum tempo para si mesma. Quando consegue desligar o cérebro, isso explicaria como ela consegue desfrutar de um reality show idiota e de se deliciar com fast food. E também seria simplesmente simplificar seu ato de intimidade com o Profundo, que está muito abaixo de seus padrões intelectuais. Nós apenas desejamos que ela tivesse algo melhor na manga para relaxar, em vez de realizar uma ação tão horrível. As ações do Capitão Pátria a fizeram entrar em pânico e recorrer à lobotomia. Trabalhando com o set sobre a liderança do Capitão Pátria tem suas vantagens, mas também há um estado constante de ansiedade e estresse. Vimos pessoas como a Ashley e o CEO anterior da Volt, anterior da Volt, e vários outros supers sob o comando do Capitão Pátria, em constante medo por causa de quão imprevisível o Capitão Pátria pode ser. As ideias da Mana Sábia sobre o trabalho podem ter sido bem diferentes da verdade cruel que ela encontrou enquanto trabalhava sob o comando do Capitão Pátria. Ele segue em frente com seus planos, mas há momentos em que ele continua a perder a paciência e age caprichosamente. Por exemplo, em uma cena anterior, ele estava interrogando uma funcionária que trabalhava para a Volt porque havia indícios de que ela poderia ter contrabandeado informações valiosas para a Luz Estrela, que permitiu que ela conseguisse inocentar os seus seguidores, que foram acusados de assassinar alguns fãs. A Mana Sábia estava conduzindo o interrogatório de forma inteligente, tentando fazer a funcionária se sentir confortável e à vontade, e dando-lhe tempo para confessar. No entanto, o Capitão Pátria perdeu a paciência, depois que o funcionário admitiu ter uma conexão com a Luz Estrela e acertou sua cabeça com um laser. Ela caiu morta instantaneamente, e todos, incluindo a Mana Sábia, ficaram chocados com a brutalidade e a aleatoriedade das ações do Capitão Pátria. O incidente pode ter deixado a Mana Sábia nervosa, e ela pode ter percebido que o menor movimento errado poderia acabar em uma situação semelhante para ela. A ansiedade e o trauma e o pânico causado pela violência do ato do Capitão Pátria poderia tê-la levado a realizar uma lobotomia em si mesma, para evitar pensar nisso constantemente e relaxar por um tempo. Tanto que realizou a lobotomia, vimos a Mana Sábia buscando alguma ajuda com a lobotomia, e fez sentido, porque o procedimento não parece que pode ser auto-executado. No entanto, dado quão o Profundo fica chocado quando ele é informado sobre isso, fica bastante claro que ele não ajudou com isso da primeira vez no episódio anterior. Havia indícios claros de que a Mana Sábia fez uma lobotomia,
mas permanece a questão de quem a ajudou. Mas o fato da série optar por esconder a pessoa que a ajudou na lobotomia anterior nos faz pensar se existem segredos maiores. Será muito interessante descobrir quem a ajudou na lobotomia da primeira vez e como o Capitão Pátria reagirá ao saber que a super favorita dele tem uma maneira muito estranha de relaxar, apesar que ele também tem uma maneira muito estranha bebendo leite. Quais são as implicações do processo de lobotomia? A Mana Sábia pode ter passado por uma lobotomia por causa de sua ansiedade e estresse por trabalhar com o Capitão Pátria, mas o que é mais preocupante é que a implicação do procedimento para iniciantes, o ato da lobotomia deixa claro que ela tem dúvidas sobre o Capitão Pátria, e talvez suas explosões violentas a tenham feito perceber que ele não é confiável. Muitos fãs da série se perguntam se a Mana Sábia está fazendo um jogo duplo, e se ela estiver apenas usando o Capitão Pátria como uma ferramenta para promover sua própria missão. O ato da lobotomia ainda fortalece essa teoria, porque ela pode ser uma maneira de acalmar ela, a fim de ganhar mais paciência para os tempos que virão. Ela sabe que precisa aguentar firme, não importa o que o Capitão Pátria faça, e a lobotomia é simplesmente uma fuga temporária da brutalidade severa de ser uma realizadora do Capitão Pátria. Uma das implicações mais emocionantes do processo de lobotomia é como isso sugere a possibilidade de que a Mana Sábia possa desafiar sua lealdade em algum momento, como uma pessoa mais inteligente que ela é, e agora ela pode ter percebido ou vinha perceber que os objetivos do Capitão Pátria não vão lhe fazer bem nenhum, ou não pode se alinhar com os objetivos dela. O fato de ela ser levada ao ponto em que ela nem hesite antes de se aproximar de alguém tão nojento como um Profundo mostra que ela está sendo testada a seus limites extremos. Não se surpreenda se você vê-la mudando de lado e lutando contra o Capitão Pátria. Ela é vulnerável durante a lobotomia? A Mana Sábia tem vários pontos fracos, porque lhe faltam muitos dos poderes especiais possuídos pelos trajes comum. No entanto, seu alto nível de inteligência é tal que pode cobrir todas as suas deficiências, porque foi dito que todo o ato de lobotomia nos faz perceber que este pode ser um momento de vulnerabilidade para ela. Sua inteligência está subjugada por algum tempo ou por enquanto, e mesmo que seja um breve período, ela não é mais do que um ser humano normal. Neste momento, se os meninos descobrirem seu segredo e planejarem um ataque contra ela quando ela está nesse estado de lobotomizado, é bem provável que a Mana Sábia não consiga encontrar uma rota de fuga. Esta pode ser a maneira mais fácil de derrubá-la, e temos que esperar e observar para descobrir se isso será implementado no show. Em algum momento também, se suas habilidades regenerativas são danificadas de alguma forma quando ela está em seu estado de lobotomia. Ela não é mais do que um ser humano normal, e não é mais uma ameaça. Também nos perguntamos como um vírus que mata Super pode funcionar na Mana Sábia. Ela pode ser morta pelos meios normais. A Mana Sábia não tem grandes vantagens fisiológicas, e ela pode ser morta por meios normais, como qualquer ser humano. Seus poderes regenerativos estão amplamente restritos ao seu cérebro, e ela mesma admite que um golpe fatal em outro órgão importante do seu corpo, como o coração, pode ser mortal para ela. Se os meninos conseguirem encontrar uma brecha em sua armadura, eles podem simplesmente matá-la com um tiro. A Mana Sábia possui algum outro superpoder, além de sua inteligência. Ela não tem super força, qualquer outro superpoder notável além de seu cérebro sobre-humano. No entanto, ela tem a capacidade de ouvir muito melhor do que os humanos. Essa condição permite que ela ouça altas frequências que passarão despercebidas dos ouvidos humanos. Essa habilidade também se torna uma desvantagem para ela, porque, como a maioria dos outros super, ela é suscetível a ataques de alta frequência. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de deixar um like e se inscrever se já não fez. Valeu, até o próximo.